sobre a palavra de Deus e aquilo que Deus tem para nós esta noite, né? Por meio dos louvores, por meio da leitura da sua palavra e da exposição bíblica da mesma. Esse mês de maio, né? Durante esse mês de maio, nós estivemos celebrando a Deus e agradecendo a Deus pelos 75 anos de existência da Segunda Igreja Batista, aqui em Petrópolis, né? E eu vou trazer para os irmãos uma breve meditação no mesmo texto que vários pastores estiveram pregando aqui na igreja, né? O texto de Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25. Se o irmão quiser aí abrir a sua Bíblia, é um texto bastante conhecido, mas poderá acompanhar também essa leitura, né? Mateus 7, 24 até o 25. Nós vamos ler, mesmo assentado, como os irmãos estão, e com toda a reverência à palavra de Deus, que nos diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pelas tuas bênçãos, Deus, por este culto que temos a oportunidade, ó Deus, de prestar a ti. Nós te louvamos pela tua bondade, pelo teu amor, te louvamos, ó Deus, pela existência desta igreja, ó Deus, que está assentada sobre a rocha que é Cristo, e por isso, ó Deus, aqui está. Obrigado, Deus, por essas vidas que aqui estão, aqueles irmãos que estão acompanhando o culto, ó Deus, que estão cultuando o teu nome também em seus lares, por meio da internet. Deus, o Senhor também visite cada um irmão dentro das suas necessidades, ó Deus. Obrigado por tudo, fica conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, os irmãos conhecem bastante bem a história da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, né? Em 1949, um pequeno grupo de cerca de 46 irmãos, né, eles se desligaram aqui da Igreja Batista em Petrópolis, porque naquela época nem primeira igreja tinha, né? Havia uma única igreja, a que é hoje a primeira Igreja Batista em Petrópolis. Esses irmãos se reuniram e tomaram a decisão de fundar um novo trabalho aqui em Petrópolis, começando uma outra igreja, né, sob a liderança do pastor Emanuel Fonte de Queiroz. Esses irmãos, né, eram irmãos muito simples, né? Os irmãos que eu conheci, muitos deles, né, que ainda quando era mais criança, mais adolescente, conheci vários deles, irmão Agostinho Rosa, irmão Arnaldo Guerard, por exemplo, irmão Nilo Menezes, né, irmão Merinda, né, muitos irmãos aqui tiveram a oportunidade de conviver com esses irmãos, e sabem da simplicidade daqueles irmãos, né? Uns eram caseiros, os outros jardineiros, tinham pessoas da formação absolutamente simples, e aceitaram o desafio de iniciar esse novo trabalho. E passado, irmãos, 75 anos, a igreja está aqui. Eu fico, irmãos, imaginando quantos empreendimentos iniciados nestes anos foram à falência, foram à bancarrota, desapareceram. E a igreja do Senhor, iniciada por homens tão simples, por irmãs tão simples, sem qualquer tipo de formação, até hoje está aqui. A história da nossa igreja começou na casa de um irmão daquela época, né? Meu pai falava muito em dois irmãos daquela época, irmão Edson Basílio de Almeida e irmão Geraldo Avelar. Num desses dois a igreja começou a se reunir, né? Porque meu pai e minha mãe também foram membros fundadores, eles também se desligaram da igreja naquela época e vieram a ajudar aqui neste trabalho. E meu pai contava muitas histórias, né, de como o trabalho era difícil, né? Para os irmãos terem uma ideia, meu pai e minha mãe moravam no Duarte da Silveira naquela época. E meu pai contava que ele vinha a pé do Duarte da Silveira
até aqui no centro, para estar reunido com esses irmãos. E meu pai conta uma história muito interessante uma vez, que ele estava lá, né, no barraquinho lá onde morava, e ele falou com a minha mãe o seguinte: olha, chamava minha mãe de Mariquinha, né? Mariquinha, eu vou à igreja, mas tem o seguinte, eu só tenho dinheiro para uma passagem. Então eu vou fazer o seguinte, você vai ficar em casa, eu vou a pé, e quando acabar o culto eu pego um ônibus e volto, porque aí eu volto mais tranquilo, né, que eu volto, já encerrou o culto e tal. Aí minha mãe falou: Mister, tudo bem, então você vai, eu vou ficar e tal. E papai veio a pé, saiu do Duarte da Silveira e veio para cá a pé. E quando acabou o culto, ele estava indo para o local onde ele tinha que entrar lá no ônibus e tal, e ele encontrou um senhor, passou por ele um senhor com uma criança, e aquele senhor virou para ele e falou com meu pai o seguinte: escuta, meu senhor, o senhor não teria algum dinheirinho, qualquer coisa que pudesse me arrumar para eu comprar um pão, porque eu estou com meu filho e nós estamos sem comer desde ontem. E meu pai pegou o dinheiro da passagem e deu para ele. Falou: não, é claro que eu tenho, eu vou dar para você, está aqui, ó, é o único dinheiro que eu tenho, a única coisa que eu tenho. Ele falou: mas é o suficiente, que eu vou poder comprar o pão que eu preciso para comer uma parte e dar uma parte para meu filho. E meu pai voltou a pé para casa, né, mas com o coração agradecido a Deus, porque fez o bem. Então, irmãos, vejam que a igreja do Senhor é isso. A igreja do Senhor prevalece, porque ela está edificada sobre a rocha que é Cristo. E a igreja do Senhor, na verdade, somos nós, somos cada um de nós, é você, sou eu, é você. E qual é a diferença que nós, enquanto igreja do Senhor, temos feito no local onde estamos? Meus irmãos, isso há lições maravilhosas que nós podemos tirar aqui da história desta igreja, da história dos irmãos, das irmãs, de vidas santificadas a Deus que por aqui passaram. Nós tivemos aqui belíssimos exemplos de verdadeiros servos do Senhor, de verdadeiras servas do Senhor. Irmã Maria Caetano, né? Quem não se lembra da irmã Maria Caetano? Tantas outras irmãs, né, abençoadas, irmã Mazilde, irmã Gessomira, outras irmãs maravilhosas, de uma vida, irmãos, de dedicação a Deus total, que passaram por aqui. Me lembro do irmão João Leite, muitos irmãos aqui se lembram do irmão João Leite, é um homem que servia ao diabo, que tinha terreiro de macumba, e que veio um dia aqui e se entregou a Deus e acabou com aquilo tudo e passou a viver uma outra vida, uma vida na presença de Deus, uma transformação maravilhosa, um homem de Deus. A igreja, queridos, do Senhor, ela faz neste mês 75 anos, porque ela foi fundada por aqueles irmãos com a inabalável, a inquebrantável certeza de que ela estava sendo edificada sobre a rocha, que é Cristo. Por isso ela prospera. Quantas vidas passaram por aqui e foram transformadas? Quantas vidas passaram por aqui e foram libertadas de tantas coisas ruins, conduzidas a Cristo para uma nova vida? E depois de servirem ao Senhor, de serem exemplo, de marcarem a sua geração, deixando para nós um exemplo, foram chamadas a Deus e estão na presença dEle. Nossos antepassados, nossos irmãos antepassados, né, iniciaram esta obra na certeza de que a estavam edificando sobre a pessoa de Cristo, e por isso a igreja prevaleceu. Quem quer construir alguma coisa, irmãos, um projeto, um sonho, uma casa, ele tem que construir sobre um fundamento. E é isso que o texto nos fala claramente, de uma maneira absolutamente lógica. E é muito interessante porque o texto diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticas, será comparado, ou seja, é igual àquele que constrói uma casa sobre a rocha. Porque aí vêm as tempestades, vêm os abalos, mas ela
permanece firme. Então, queridos, a construção da igreja, da mesma forma que a igreja do Senhor só prospera se ela for edificada sobre a Cristo, assim também deve ser as nossas vidas. O texto é um convite para avaliarmos esta questão. A igreja do Senhor, nos 4 primeiros séculos, sofreu uma perseguição terrível. Pessoas, irmãos nossos, foram mortos das maneiras mais cruéis porque confessavam crer em Cristo, porque não abriam mão de servir a Cristo. Foram mortos das maneiras mais terríveis possível. Mas a igreja permaneceu, porque eles permaneceram, porque a fé deles era inabalável. Eles não abriram mão da sua fé. E em 2000 anos de existência, a igreja foi tremendamente perseguida, é perseguida em muitos locais e continuará sendo, até que Cristo retorne. Mas quando a obra de Deus, quando nós que somos obras do Senhor, quando nós que somos servos do Senhor, temos esta consciência de que servimos a um Deus verdadeiro, que a nossa vida está edificada e segura nas mãos do Senhor, a igreja avança, porque nós avançamos, porque sabemos que Deus cuida de nós, que Deus nos protege, mesmo em meio às tempestades. Quando Jesus falou, para Pedro, olha, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus estava falando, a minha igreja, consequentemente nós estamos fundados sobre a pessoa de Cristo. Quem nos sustenta é Cristo. Quem nos dá o verdadeiro alicerce é Cristo. A nossa vida, ela também prospera, nós avançamos, nós nos mantemos firmes, nós suportamos as tempestades, porque nós estamos fundados na pessoa de Cristo. Cristo é a nossa esperança, Cristo é a nossa certeza, Cristo é que nos deve mover para avançarmos. A igreja do Senhor, enquanto corpo de Cristo, está alicerçada na pessoa de Cristo e na sua palavra. É por isso que o texto diz, aquele que ouve estas palavras e as pratica. A palavra de Deus nos dá muitas orientações, irmãos, a esse respeito, inclusive nos alertando que nós não podemos ser meramente ouvintes da palavra de Deus, mas devemos pôr em prática aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos. Porque há uma grande distância entre ser um mero ouvinte e ser um praticante da palavra de Deus. Há muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, que gostam da palavra de Deus, que acham interessante a palavra de Deus, mas não abrem o coração para que esta palavra entre em suas vidas e façam um mover nas suas vidas, de forma que elas vivam também de acordo com a palavra de Deus. Então este convite, este texto, ele é um convite a avaliarmos sobre o que verdadeiramente temos alicerçado nossas vidas. A história da humanidade mostra o homem sempre buscando o eterno, sempre buscando um encontro com Deus. E nessa busca de alicerçar a sua vida em algo que transcenda a humanidade, as pessoas lançam os alicerces das suas vidas nas mais diferentes coisas, e muitas vezes se enganando. Há pessoas, por exemplo, lançando os fundamentos da sua vida no dinheiro, outros no poder, outros nas drogas, outros, o que está muito em moda hoje, na estética, a pessoa acha que se ela melhorar de aparência, fizer uma cirurgia plástica, 10 cirurgias plásticas, botar botox, não sei lá o que, essa coisa toda, eu estou bem fisicamente, eu então estou tranquilo, eu me sinto seguro. Outros na busca do sucesso, na vã esperança que isso trará paz aos seus corações, que isso trará felicidade, que isso trará tranquilidade e segurança. E muitos têm encontrado o fim em meio a essas questões, porque estão lançando os alicerces das suas vidas sobre a areia.
E quando aquilo rui, arrasta tudo com eles. E nada mais faz então sentido. Mas não é assim com cada um de nós. Não é assim com você, querido, não é com você, querida irmã, que alicerça a sua vida em Cristo. Quando nós vamos construir uma casa, né, nós cavamos fundo e procuramos, né, um lugar seguro para lançar ali, né, a ferragem, fazer lá o concreto e lançar lá e segurar, né, para que aquilo ali fique seguro realmente. E na nossa vida, queridos, nós temos que ser assim também, na nossa vida espiritual. Se nós queremos ter paz, se nós queremos ter segurança, nós temos que procurar também o verdadeiro alicerce. E o verdadeiro alicerce para as nossas vidas é Cristo. Porque quando temos Cristo como alicerce de nossas vidas, querido, pode vir o vendaval, pode vir a chuvarada, pode vir a enchente, os rios podem transbordar, podem cair sobre nós, mas nós resistiremos. Esse é o grande ensinamento desse texto. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa. Mas ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Quando edificamos nossa vida em Cristo, a rocha dos séculos, a rocha eterna, o mundo pode ruir ao nosso redor, nós permaneceremos firmes. A doença pode surgir, permaneceremos firmes e fiéis a Deus. Podemos perder queridos nossos, permaneceremos firmes e fiéis ao Senhor. As tempestades podem bater e assolar as nossas vidas, nós permaneceremos firmes, porque estamos firmados em Cristo, na rocha, e não nas coisas passageiras, não nas coisas deste mundo. Nós temos certeza dessa realidade? Querido, você tem certeza dessa realidade, que a sua vida está firmada em Cristo, que a sua vida está alicerçada em Cristo? O texto, ele é um alerta, ele é um convite a nós avaliarmos esta questão com sinceridade. Aonde nossas vidas estão alicerçadas? Quando nossas vidas estão alicerçadas em Cristo, nós temos a certeza de que as tempestades poderão acontecer, mas nós sobreviveremos a elas. A nossa casa permanecerá de pé. Que venham as tempestades, mas o meu alicerce não será abalado, não será destruído e, consequentemente, permanecerei firme e fiel a Deus, até o fim. Porque é como o apóstolo Paulo nos fala, né? Quando este tabernáculo se desfizer, nós temos um prédio assegurado nos céus por nossa morada. Então devemos refletir sobre isto. Devemos refletir sobre esta verdade da palavra de Deus, sobre este alerta da palavra de Deus. Onde está o alicerce de nossas vidas? Se está edificado em Cristo, se as nossas vidas estão edificadas em Cristo, devemos viver como Cristo viveu. Porque a casa, ela está integrada ao alicerce. Nós não fazemos um alicerce e construímos a casa sobre o nada. Nós construímos o alicerce e a casa fica sobre o alicerce, integrada ao alicerce, ligada ao alicerce, de forma que fica uma só coisa. Então, queridos, se nós temos Cristo como alicerce de nossas vidas, nós devemos ser um com Cristo, um em Cristo. E, portanto, temos que viver como Cristo viveu. Viver com amor. Jesus Cristo nos deixou o exemplo de amor sacrificial. Do amor que abre mão de si mesmo para servir. Devemos viver, então, este amor como realidade em nossas vidas, seguindo o exemplo de Cristo. Devemos viver como Cristo viveu, uma vida de perdão. Cristo perdoou a muitos, Cristo perdoou até mesmo aqueles que o matavam. E muitas vezes, irmãos, nós negamos não só o amor,
mas negamos também o perdão àqueles que vivem conosco, àqueles que se relacionam conosco. Devemos fazer e viver como Cristo, uma vida de serviço a Deus. Temos a oportunidade de servir a Deus das mais distintas formas. E devemos seguir o exemplo de Cristo, uma vida de serviço a Deus. Somos convidados também a viver como Cristo viveu, a servir como Cristo serviu, a amar como Cristo amou, a perdoar como Cristo perdoou, porque estamos alicerçados sobre Ele. Somos um em Cristo, somos um com Cristo. E tudo isso, queridos, somente é possível se as nossas vidas estiverem verdadeiramente edificadas sobre Cristo, a rocha eterna, a rocha dos séculos. Só será possível se ouvirmos a palavra de Deus e a vivermos, e a aplicarmos em nossas vidas, de forma que ela promova em nós uma constante transformação em comunhão com o Pai. Fazendo assim, seguramente estaremos edificando firmemente nossas vidas em Cristo. E aí podem vir as tempestades, porque nós sobreviveremos a ela. Querido, qual foi a pior tempestade que você se lembra de ter passado? Qual foi a pior tempestade que você pode se recordar que se abateu sobre a sua vida? Talvez você possa falar, olha, há alguns anos atrás, eu tive uma tempestade, passei por uma tempestade fortíssima. Ou talvez você fale, ontem mesmo, ou antes de ontem, passei por uma provação terrível. Mas o irmão está aqui, a irmã está aí, porque isto é prova de que resistiu, de que houve resistência à tempestade, porque a sua vida, querido, a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, está edificada em Cristo, e nós, em Cristo, podemos vencer as tempestades, podemos resistir ao temporal, e podemos vencer, não pelos nossos próprios méritos, mas porque estamos em Cristo, e Cristo nos assegura, Cristo nos dá a vitória, Cristo nos abençoa e nos conduz para atravessarmos as tempestades e nos leva ao porto seguro. Então, querido, este texto é um convite a avaliarmos isso. Verdadeiramente a nossa vida está edificada em Cristo? Se está, querido, e você está passando por um momento mau na sua vida, está passando por um momento difícil na sua vida, olha, não deixe o seu coração desanimar, não deixe o seu coração duvidar, não deixe o seu coração se entristecer, porque Cristo está contigo. Cristo está com você, Cristo está conosco, irmãos, e Cristo cuida dos seus, Cristo anda conosco, e Ele atravessa a tempestade conosco, desde que nós ouçamos as suas palavras e as coloquemos em prática. E a palavra de Deus nos convida a termos uma entrega total ao Senhor Jesus, de maneira que possamos, em meio à tempestade, passar por ela com Ele, porque sozinho nós fracassaremos, mas construindo a nossa casa sobre a rocha que é Cristo, permitindo que Cristo cuide de nós, convidando a Cristo para que Ele esteja conosco, porque nós queremos a sua presença conosco e entregamos nossas vidas integralmente a Ele. Nós passaremos a tempestade, nós atravessaremos a tempestade e chegaremos do outro lado, porque essa é uma promessa para todo aquele que constrói sobre a rocha. Então, querido, que você, nesta noite, possa ter a plena consciência de que a sua vida está alicerçada sobre a rocha dos séculos, a rocha eterna, que é Cristo, e não há tempestade que possa vencer ao Senhor Jesus. Que assim seja, querido, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, e que nós possamos sair daqui nesta noite com esta certeza: a minha vida está alicerçada em Cristo, e com o Senhor Jesus pode vir a tempestade, mas com Ele eu vou vencê-la, eu vou atravessá-la, e vou chegar do outro lado, porque o próprio Senhor Jesus me conduzirá. Amém, querido. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração.